Passei 23 anos na prisão por ter acabado com a vida de alguém. 23 anos atrás, eu fui condenado pelo pior crime que existe. E sabe qual é a parte mais absurda disso tudo? A vítima está viva, e ela acabou de falar algo que vai mudar absolutamente tudo. Isso mesmo que você ouviu. Eu fui condenado à prisão perpétua por eliminar uma pessoa que nunca deixou de existir. Perdi mais de 2 décadas da minha vida trancado em uma cela de 3 metros quadrados, longe da minha família, dos meus filhos que cresceram sem mim, tudo porque o sistema decidiu que eu era culpado. E a pessoa que supostamente não estava mais aqui, ela estava vivendo sua vida normalmente esse tempo todo. Deixa eu te contar como essa loucura toda começou. Era 2002, eu tinha 35 anos e trabalhava como mecânico aqui em São Paulo. Minha vida era simples, mas era boa. Eu tinha minha esposa, 3 filhos pequenos, uma oficina que dava para sustentar a família. Não era rico, mas também não faltava nada em casa. Aí, numa sexta-feira, dia 13 de setembro de 2002, tudo desmoronou. A polícia bateu na minha porta às 6 da manhã. Quando abri, tinha uns 5 policiais armados me apontando armas. Disseram que eu estava preso por homicídio. Homicídio? Eu nem sabia do que estavam falando. Me jogaram no chão na frente da minha mulher e dos meus filhos. As crianças chorando, minha esposa desesperada pedindo explicações. Ninguém me explicou nada. Só me algemaram. Me jogaram dentro de uma viatura e me levaram para a delegacia. No caminho, eu só pensava que tinha que ser um engano, que logo isso ia se resolver. Na delegacia, descobri a acusação. Diziam que eu tinha acabado com a vida de um cara chamado Roberto Silva, um empresário que tinha uma loja de autopeças. Segundo eles, eu teria feito isso porque ele me devia dinheiro. Só que eu nem conhecia esse Roberto Silva. Nunca tinha ouvido falar dele na vida. Falei pro delegado que era tudo mentira, que eu não conhecia essa pessoa, que devia ter um erro. Sabe o que ele me disse? Que todos os presos falam a mesma coisa, que ele já tinha visto centenas de casos iguais e que eu ia pagar pelo que fiz. Naquele momento entendi que ninguém acreditava em mim. O processo foi rápido demais. Tinham uma testemunha que jurava ter me visto no local. Tinham encontrado uma ferramenta da minha oficina perto do corpo e, o pior de tudo, não encontraram o corpo do Roberto. Disseram que eu tinha feito sumir as evidências. Como eu ia provar que não fiz nada se nem corpo tinha? Meu advogado era público, não tinha muita experiência. Tentou defender, mas a acusação era forte demais. A testemunha era convincente. As evidências pareciam claras. Em menos de 6 meses, eu fui julgado e condenado. Prisão perpétua, mínimo de 30 anos. Quando ouvi a sentença, meu mundo acabou ali. Entrei na prisão em março de 2003. Lembro do cheiro, do barulho das grades batendo, dos gritos dos outros presos. Eu tinha virado um número. Deixei de ser pai, marido, mecânico. Agora, eu era só mais um condenado por homicídio. E o pior, todo mundo me tratava como um assassino. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Minha mulher tentou ficar comigo, mas depois de 5 anos ela pediu divórcio. Não culpo ela. Ela tinha 3 crianças para criar sozinha, precisava seguir a vida. Meus filhos pararam de me visitar. Eles tinham vergonha de ter um pai condenado por homicídio. Eu entendo eles também. Dentro da prisão eu continuava gritando que era inocente. Mas sabe como é? Todo preso fala que é inocente. Ninguém acredita. Os outros detentos riam de mim. Os guardas ignoravam. Eu era só mais um que não aceitava sua culpa. Passei anos escrevendo cartas para advogados, para organizações de direitos humanos, para qualquer um que pudesse me ouvir. A maioria nem respondia. Alguns respondiam dizendo que meu caso estava encerrado, que não tinha o que fazer. Um advogado até me disse para aceitar minha situação e tentar me redimir. Redimir de quê? De algo que eu nunca fiz? Mas ninguém queria saber da minha versão. Passaram 10 anos, depois 15, depois 20.
Eu tinha entrado na prisão com 35 anos, cabelo preto, forte, cheio de vida. Agora estava com 58, cabelo branco, corpo cansado, sem esperança. Tinha perdido tudo. Meus filhos eram adultos que eu mal conhecia. Minha ex-mulher tinha se casado de novo. Eu tinha desistido. Sinceramente, tinha aceito que ia morrer ali dentro. Parei de escrever cartas, parei de brigar, parei de gritar minha inocência. Só cumpria minha rotina como um zumbi. Acordar, trabalhar na cozinha, voltar para a cela, dormir. Todo dia a mesma coisa. 23 anos da minha vida foram embora assim. Aí, em julho de 2025, 23 anos depois da minha prisão, chegou uma advogada nova no presídio. Ela trabalhava para uma organização que revisava casos de possíveis erros judiciais. O nome dela era Doutora Fernanda. Ela tinha uma lista de casos antigos para revisar e, por algum motivo, o meu estava nessa lista. Quando me chamaram para conversar com ela, eu nem quis ir. Pensei, lá vem mais uma que vai prometer ajuda e não vai dar em nada. Mas o guarda insistiu, então fui. Sentei na salinha de visitas e ela começou a fazer perguntas sobre o meu caso. As mesmas perguntas que já tinham feito milhões de vezes. Mas tinha algo diferente nela. Ela realmente escutava, anotava tudo, fazia perguntas que ninguém tinha feito antes. Perguntou sobre minha rotina no dia da suposta ocorrência. Perguntou sobre a testemunha. Perguntou sobre a ferramenta que acharam e, principalmente, perguntou por que nunca acharam o corpo. Falei para ela que eu estava na oficina o dia inteiro, que tinha clientes que podiam confirmar, que nunca conheci o tal Roberto Silva, que a ferramenta que acharam eu tinha emprestado para um conhecido semanas antes e nem sabia que estava perdida. Ela anotou tudo e disse que ia investigar. Não acreditei muito, mas pelo menos alguém estava me ouvindo de verdade depois de tanto tempo. Ela saiu e eu voltei para minha cela pensando que era só mais uma promessa vazia. Mas 3 semanas depois, ela voltou. E cara, quando ela entrou naquela sala, eu vi nos olhos dela que tinha acontecido algo grande. Ela sentou, abriu uma pasta cheia de documentos e me disse assim: "Você não vai acreditar no que eu descobri. Comecei a investigar seu caso mais a fundo. Fui atrás da testemunha que te acusou. Sabe o que eu descobri? Aquela testemunha tinha recebido dinheiro para mentir no seu julgamento. Ela confessou tudo. Meu coração começou a disparar. Recebeu dinheiro? De quem? Ela continuou. Da família do suposto Roberto Silva. Eles queriam que alguém pagasse pelo desaparecimento dele, então pagaram essa pessoa para te incriminar. Você foi escolhido porque a ferramenta da sua oficina foi encontrada perto de onde ele sumiu. Mas espera, disse eu. E o Roberto? Cadê o corpo dele? Foi aí que ela me deu a notícia mais chocante de todas. Ela respirou fundo e falou: "É por isso que estou aqui. O Roberto Silva está vivo. Ele nunca foi eliminado. Ele está vivo e morando em outro estado esse tempo todo." Eu travei. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Como assim ele está vivo? Passei 23 anos preso por ter acabado com a vida de alguém que está vivo? Isso não faz o menor sentido, ela explicou. Roberto tinha dívidas enormes. Ele fingiu o próprio desaparecimento para fugir dos credores. Ele deixou algumas evidências falsas para parecer que algo tinha acontecido com ele. A ferramenta da sua oficina que acharam foi plantada lá de propósito. Ele sabia que você tinha emprestado aquela ferramenta para um conhecido dele. Então pegou e colocou perto do local onde ele iria sumir. Você foi o bode expiatório perfeito. Eu não conseguia falar. 23 anos da minha vida. Meus filhos cresceram sem mim. Meu casamento acabou. Perdi meu negócio, minha casa, tudo. E tudo por causa de uma mentira elaborada por um cara que queria fugir das próprias dívidas? Comecei a chorar ali mesmo na frente dela. Mas a doutora Fernanda não tinha terminado. Ela disse: "Tem mais. Consegui localizar o Roberto. Ele está morando em Goiás com nome falso. Já entrei em contato com a polícia de lá. Eles vão prendê-lo por fraude e falsa comunicação de crime. E tem outra coisa importante que você precisa saber." Ela me mostrou uma foto. Era o Roberto Silva,
Vivo, mais velho, mas claramente vivo. Meu suposto crime tinha uma vítima respirando, trabalhando, vivendo uma vida normal enquanto eu apodrecia em uma cela. A raiva que senti naquele momento não tem descrição. Mas, ao mesmo tempo, senti uma esperança que não sentia há décadas. Perguntei para ela, e agora? O que acontece agora? Ela respondeu, agora vamos pedir a reabertura do seu caso com todas essas novas evidências. Com o Roberto vivo, com a confissão da testemunha, com as provas da fraude, não tem como a justiça não te absolver. Você vai sair daqui. As próximas semanas foram as mais longas da minha vida. A doutora Fernanda entrou com o pedido de revisão, juntou todas as provas, a confissão da testemunha que tinha sido paga, os documentos mostrando que Roberto estava vivo. Tudo. O caso voltou para o tribunal e foi marcada uma audiência urgente. No dia da audiência, eu fui levado para o tribunal algemado. Tinha muito tempo que eu não saía daquele presídio. Ver a rua de novo, mesmo que por alguns minutos, foi estranho. Tudo tinha mudado tanto. Carros diferentes, prédios novos, pessoas com celulares que pareciam computadores. 23 anos é muito tempo. Entrei na sala do tribunal e meu coração quase parou. Tinha muita gente lá, repórteres, advogados, curiosos, e no fundo da sala eu vi meus 3 filhos, adultos agora. Meu filho mais velho tinha 40 anos, minha filha do meio 38, o caçula 35, todos ali, me olhando. Comecei a chorar de novo. Fazia 15 anos que não via meus filhos. Eles tinham parado de me visitar quando eram adolescentes. Agora estavam ali, já com suas próprias famílias, seus filhos. Eu tinha netos que nunca conheci. Minha filha estava chorando também. Meu filho mais velho acenou de leve para mim. O juiz entrou e começou a audiência. A doutora Fernanda apresentou todas as evidências. Mostrou a confissão da testemunha, mostrou os documentos provando que Roberto estava vivo, mostrou fotos dele em Goiás, mostrou que ele tinha assumido identidade falsa. Tudo estava ali, claro como água. Aí aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. O juiz pediu para trazerem o Roberto Silva para a audiência. Ele tinha sido preso em Goiás dias antes e estava sendo trazido para depor. Quando abriram a porta e ele entrou, algemado, eu vi pela primeira vez o homem que destruiu minha vida. Roberto era um homem de uns 60 anos agora, careca, barriga grande, óculos. Ele entrou de cabeça baixa, evitando olhar para qualquer pessoa. O juiz perguntou se ele confirmava sua identidade. Roberto confirmou em voz baixa. Então o juiz perguntou, o senhor sabe por que está aqui hoje? Roberto ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, sei sim, eu fiz uma besteira grande há muitos anos e um inocente pagou por isso. O juiz insistiu, explique ao tribunal o que aconteceu. Roberto começou a contar. Disse que em 2002 ele tinha perdido muito dinheiro em negócios ruins. Ele devia para muita gente, gente perigosa. Estava desesperado. Foi quando teve a ideia de fingir que algo tinha acontecido com ele para desaparecer e começar uma vida nova em outro lugar. Planejou tudo. Pegou uma ferramenta que sabia que pertencia a uma oficina, plantou perto do local onde iria sumir. Pagou uma pessoa para ser testemunha e acusar o dono da oficina. No caso eu. Nunca imaginou que eu seria condenado à prisão perpétua. Pensou que no máximo eu seria investigado e depois liberado por falta de provas. Mas quando soube que fui condenado, já era tarde. Ele já tinha desaparecido com identidade nova. O juiz perguntou, e por que o senhor não se apresentou quando soube que um inocente foi preso? Roberto disse, porque sou covarde. Pensei em mim mesmo. Sabia que se voltasse seria preso por fraude. Então tentei esquecer e seguir minha vida. Mas a culpa nunca me deixou em paz todos esses anos. Quando Roberto terminou de falar, o juiz se virou para mim e disse, Senhor, o tribunal reconhece o erro gravíssimo que foi cometido contra o senhor, uma injustiça monstruosa que tirou 23 anos da sua vida. Em nome da justiça brasileira, peço desculpas. O senhor está livre de todas as acusações.
Bateu o martelo e decretou minha liberdade imediata. Naquele momento tudo parou. O som, o tempo, tudo. Eu estava livre. Depois de 23 anos, 4 meses e 17 dias, eu estava livre. Caí de joelhos ali mesmo e desabei a chorar. 23 anos de inferno tinham acabado. Os guardas tiraram minhas algemas. Meus filhos correram até mim. Nos abraçamos ali no meio do tribunal. Eu tinha esquecido como era abraçar meus filhos. Meu filho mais velho disse no meu ouvido: "Desculpa, pai, a gente devia ter acreditado em você." Eu disse: "Não precisa pedir desculpa, vocês eram crianças." Saí do tribunal como um homem livre. Depois de mais de 2 décadas, vi o céu sem grades na frente. Senti o vento no rosto. Vi as pessoas andando livres pela rua. Coisas que todo mundo faz todo dia e nem pensa sobre. Para mim era tudo novo de novo. Eu tinha 61 anos, mas me sentia renascendo. Meus filhos me levaram para casa. Tinham alugado um apartamento pequeno para mim. Não era nada de luxo, mas era meu. Livre. No caminho, eles me mostraram como funcionava celular, internet, aplicativos. O mundo tinha mudado tanto. Me senti um alienígena no meu próprio país, mas estava livre. Nos primeiros dias, foi difícil me adaptar. Acordava de madrugada achando que estava na cela. Tinha medo de sair na rua sozinho. 23 anos de rotina prisional mexem com a cabeça da gente. Mas aos poucos fui me acostumando. Conheci meus netos. Voltei a ter uma família. Voltei a ser humano. Quanto ao Roberto Silva, ele foi condenado a 12 anos de prisão por fraude, falsa comunicação de crime e por causar minha prisão injusta. 12 anos. Eu fiquei 23. Parece injusto, né? Mas pelo menos ele vai pagar alguma coisa. E a testemunha que mentiu também foi condenada a 8 anos. O Estado me concedeu uma indenização. Um valor grande, alguns milhões de reais. Dinheiro não compra 23 anos de vida perdidos. Não traz de volta os aniversários dos meus filhos que perdi. Não traz os primeiros passos dos meus netos. Não traz meu casamento. Mas pelo menos é um reconhecimento. Hoje, 1 ano depois de sair da prisão, ainda estou me adaptando. Ainda tenho pesadelos. Ainda acordo assustado, achando que vou ouvir o som das grades. Mas estou vivo. Estou livre, tenho meus filhos de volta, tenho meus netos, tenho uma segunda chance que muita gente na minha situação nunca teve. Então, se você está ouvindo essa história e está passando por algo injusto, não desista, nunca desista. Eu passei 23 anos gritando que era inocente e ninguém acreditava. Mas no final, a verdade apareceu. Sempre aparece. Pode demorar, pode doer, mas aparece. E quando aparece, vale cada segundo da luta.